Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Tô aqui iniciando mais um vídeo, né, da nossa aula de secretariado. Nós estamos na aula 3 já, olha que legal, né? Tá passando muito rápido, graças a Jeová. Ainda estamos tendo as aulas online por conta da pandemia, né? Então, nós não podemos, de forma alguma, por enquanto, tá voltando com os alunos para dentro da sala de aula. Ah, Dulce, mas surgiu um decreto aí. Sim. Para quem lê o decreto, vai perceber que o decreto é simplesmente para bares, lanchonetes e academias, né? Não tem nada relativo com escolas. Então, as escolas ainda não estão liberadas para poderem estar, né, dando as aulas dentro da sala de aula, né? Então, vamos continuar com a forma online, que até tá indo muito bem, né? Graças a Jeová. Hoje a nossa aula é sobre agenda e reuniões. Vou falar aqui alguns tópicos que vocês vão ver a respeito de agenda. A agenda vocês vão ver as providências que o secretário tem que tomar a respeito da agenda do seu chefe, certo? Dicas para organizar a sua agenda e a agenda do seu chefe. O que colocar na agenda de compromissos. Que informações devem conter na agenda de contatos. Que informações devem conter na agenda de telefones e reunião. No tópico reunião, a gente vai ver bastante coisa mesmo, vocês não têm noção, gente, é muita coisa sobre reunião. A primeira delas é o que é a reunião, de onde surgiu a reunião, essas coisas. Depois nós vamos ver planejamento de reuniões, ou seja, como planejar a sua reunião, né? Quais os tipos de reunião, quais os tipos de marcação de reunião, que nós temos duas, e quais os tipos de reunião, que nós temos uma, duas, três, quatro tipos de reunião. Depois nós vamos ver as fases de uma reunião. Nós temos, ao total, 4 fases que uma reunião deve seguir, né? A primeira fase, que é a definição do assunto ou do problema. A segunda, que é o debate do problema ou do assunto. A terceira, que é a aceitação. E a quarta, que é o resumo da conclusão, né? Ou seja, são os 4 estágios da reunião. Início, meio e fim. Igual a vida do ser humano, certo? E depois nós teremos as nossas atividades. Hoje nós temos 8 atividades, mas não se preocupe que elas estão tranquilas, de boa. Bora lá. Eu vou começar. Deixa eu puxar cá pra cima, né? Bora lá. Bora lá. Aula 3 de secretariado. Vou fazer no mesmo esquema que a gente vem fazendo, né? Eu vou ler e vou explicar pra vocês, ok? Então, bora lá. Primeira aula. Agenda. Para quem não sabe o que é uma agenda, agenda é um caderno de anotações diárias. Ou seja, você anota diariamente o que você vai estar fazendo, né? Ah, no dia tal vou fazer tal coisa, né? É sempre importante você ter uma agenda na sua vida. Bora lá. A agenda é uma ferramenta essencial para o profissional de secretariado. É útil para controlar com exatidão compromissos diários, ou seja, né, para você controlar o seu dia a dia. Sendo nela manual ou eletrônica, a manual é aquela de folha, que você carrega para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. A eletrônica, nós temos um aparelho que é uma agenda, né, é um aparelhinho muito bonitinho. Mas também tem aquela agenda que você baixa no celular. Eu, inclusive, tenho dela porque o dia inteiro que você me vê, eu tô com o celular na mão. Então, nada melhor do que ter uma agenda, né, no celular. Sendo ela manual ou eletrônica, é preciso estabelecer objetivos, metas, determinando a melhor maneira de controlá-la. Ou seja, como eu vou estar controlando a minha agenda? Qual que é a melhor forma de eu estar colocando ela em dia, né? É o que nós temos que pensar. A agenda é definida como um livro ou uma caderneta de anotações com espaço reservado para cada dia e suas respectivas horas, de forma cronológica, ou seja, tem um tempo dentro disso, né? E o tempo tá rodando, você tem que colocar o tempo naquilo. Bora lá. Ou seja, gente, a agenda é simplesmente... Deixa eu pegar meu caderninho amarelo de novo. A agenda é simplesmente como se fosse o caderno amarelo, onde eu anoto tudo que eu faço. Ó,
tudo que eu faço no meu dia a dia, o que eu vou fazer, olha aqui, ó, tá vendo? 07/2. Aí eu fiz essas coisas. 8/2, eu fiz só essas coisinhas. Ou seja, gente, é o meu controle. É sempre importante ter o quê? Ter uma agenda, porque lá você vai colocar as reuniões que você tem na semana, as reuniões que você tem no dia, né? Ela é como se fosse um lembrete para você. Você não vai precisar de ficar espalhando papelzinho em tudo que for canto da sua casa. Não. Você tem um local certo para poder estar guardando aqueles papelzinhos, né? Para estar guardando aquelas anotações. E não precisa ser tudo, eu vou colocar papelzinho aqui, depois vou colocar outro papelzinho ali. Não, você pode fazer as anotações em cada dia. Porque, como vocês viram aqui, essa daqui eu mesmo que fiz, né? Tanto é que ela tá meio ruizinha. Mas, como vocês viram aqui, olha, tem dia pra tudo, né? É uma agenda, você precisa de ter o controle dela. Eu tô precisando de comprar outra, isso eu admito. Bora lá. Providências que o secretário tem que tomar quanto à agenda. O secretário, ele sempre tem que lembrar o executivo, ou seja, o chefe, a pessoa a quem ele está prestando serviço, com antecedência para que ele possa preparar-se adequadamente. Ou seja, se o meu chefe tem uma reunião amanhã, 10 horas da manhã, eu tenho que avisar ele 10:30 da manhã, ou eu tenho que dar um aviso a ele hoje, já falando para ele, olha, amanhã você tem uma reunião às 10 horas da manhã. Ok? Ok. Aí eu já vou pegar amanhã, assim que ele chegar na empresa, senhor, não se esqueça que hoje você tem uma reunião às 10. E voltando uns 15, 20 minutinhos para essa reunião, você vai avisá-lo. A sua reunião, falta 15 minutinhos para começar, entendeu? Você tem que avisar o seu chefe a respeito das reuniões, porque você é como se fosse o despertador dele, né? Você é quem acorda ele para a vida. Porque às vezes o seu chefe tem tanta coisa, mas tanta coisa na mente, que ele acaba esquecendo, entendeu? Evitar telegramas, enviar telegramas e cartões quando necessários. Geralmente o seu chefe vira e fala assim, olha, quando tiver aniversário de alguém, alguma data especial, manda um cartão. Porque realmente o seu chefe não vai lembrar de estar mandando esse cartão, né? Não vai estar lembrando de mandar aquelas flores. Às vezes é aniversário da mãe dele. Aí você vai lá e vai mandar um cartãozinho bonitinho que você vai ter comprado, mais um buquê de flores, né? Com a permissão do seu chefe, lógico. Ele tem que permitir, porque até então você vai estar gastando dinheiro dele, certo? Ou seja, isso se chama atenção. Se você sabe que amanhã é aniversário da mãe do seu chefe, você vai mandar as flores quando? Hoje, amanhã ou semana que vem, né? É o que a gente tem que pensar. Providenciar cópias de documentos, dados estatísticos, relatórios, entre outros. Gente, isso aqui é muito, 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 muito importante. Para pensar. O seu chefe tem uma reunião amanhã. Daí você já tem que começar a providenciar os documentos que vai ser utilizados naquela reunião. Aquela reunião vai falar a respeito do financeiro da empresa. Daí você já tem que começar a correr atrás de cada assunto que vai ser falado ali, né? Tem que estar preparando toda a ata, tudo direitinho para quê? Para amanhã não ficar em cima da hora. Para amanhã a reunião não ficar desorganizada, entendeu? É muito importante. Confira diariamente sua agenda. Dê previdência pela manhã. E para não esquecer os compromissos, é super importante que você, assim que chegar na sua empresa, onde você trabalha, você já pega a agenda, deixa eu ver o que eu tenho para fazer hoje. Deixa eu ver o que o meu chefe tem para fazer hoje, entendeu? Ou seja, é muito importante para você ter uma noção do que vai acontecer no dia, né? Em ordem cronológica, lógico. Porque você tem que sempre colocar na data e na hora certinha. Vamos supor, ele tem um evento para fazer 10 horas. E ele tem outro para fazer meio-dia. E outro para fazer 1 hora. Eu vou colocar o de 1 hora primeiro, depois eu vou colocar das 10, depois eu vou colocar... Não, vou colocar na ordem, né? Tem um 10 horas, outro às 1 e outro meio-dia. Outro meio-dia e outro às 1. Por quê? Isso vai te ajudar a não esquecer do seu compromisso. Deu para entender? Anote tudo com clareza. Isso aqui é muito importante, gente. Por que anotar tudo com clareza? Para pensar comigo.
Quando você faz um garrancho no seu caderno, você consegue ver o que está escrito lá? Lógico que não, né? Tá garranchado, você nem entende o que está sendo falado ali. Então, você tem que anotar tudo com extrema clareza, extrema firmeza também, porque quando você for ler aquilo, você não vai ter dúvida do que você colocou. Ou seja, coloque sempre aquela letra que você mais entende, tá bem? Evite abreviações e garranchos que dificultam o entendimento. Assinale os compromissos na medida em que forem cumpridos, ou seja, evite abreviações VC, PV, RL, DL, ou seja, evita abreviar as coisas porque às vezes na correria você não lembra o que aquela abreviação significa. Deu para entender? Ou seja, né? Se você não entende o que está na sua agenda, como é que você vai estar executando aquilo? É o que temos que pensar. Bora lá. Assinale os compromissos na medida que eles forem cumpridos. Ou seja, para você não ficar doido, né? Vamos supor, deixa eu pegar a minha agenda aqui. Vamos abrir aqui no dia... Aqui, ó. Né? Vamos abrir aqui. Aí aqui tá... olhar o que foi feito na turma TRP 04. Dias 21/2, 28/2 e 4/2. Né? Tá aqui escrito. Ou seja, assim que eu terminei de fazer aquilo, o que eu tenho que pegar e fazer? Eu tenho que vir cá, sim, né? Dar um xizinho, dar um certo, né? Pra quê? Pra saber que realmente eu já fiz aquilo. Ou seja, eu tenho que marcar que aquilo já foi feito. Porque quando eu abrir minha agenda de novo, eu vou ler aquilo e falo assim, uai, será que eu fiz ou que eu não fiz? Né? Aí eu tenho que conferir todo o meu serviço de novo. Sendo que é muito mais fácil se eu pegar, vir cá, dar um certinho e já sei que eu fiz. Entenderam? Certo. Bora lá. Tenha clareza. Gente, tenha clareza sobre o que você está fazendo. Certo? Agora nós vamos estar para algumas dicas para organizar a agenda. Confira diariamente, que é o que a gente já falou. Todo dia você tem que conferir sua agenda, tem que colocar ela em ordem. Tenha clareza sobre o que vai ser feito, tenha clareza sobre como vai ser feito e coloque a sua agenda como a coisa mais impecável do mundo, né? É necessário. Evite garranchos, evite estar, como eu posso dizer, igual a minha aqui, ó. A minha até que tá com a letra que eu consigo entender, que eu consigo ver, né? Mas quem sabe vocês não conseguem ler, né? Então, na agenda de vocês vão evitar usar a mesma letra que eu, porque vocês não conseguem entender a minha letra. Mas, ou seja, o que eu tô querendo dizer é, faça a letra mais bonitinha que vocês conseguirem fazer, tá bom? Assinar os compromissos que já foram cumpridos, é o que a gente já falou atrás. O que colocar na agenda de compromissos? Muito importante isso aqui. Rotina diária. Gente, eu separei aqui, né, a respeito de rotina diária. Ou seja, coisas que você tem que fazer todos os dias, sem falta. Isso é o significado de diário, é de rotina diária. É igual um diário. Você tem lá o diário onde você vai colocar o que aconteceu no seu dia, né? Geralmente meninas têm isso. Você vai lá e vai colocar. Hoje eu acordei tal hora, fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo outro. Olha que bonitinho, né? Você fez isso tudo. E você faz isso que diariamente. Todo dia você tem que colocar aquilo. Da mesma forma é a agenda. A agenda é como se fosse o diário. Mas só que ao invés de você deixar para colocar tudo de noite, que é o horário que você vai dormir, né? Que você já cumpriu o seu dia todo. Você tem que colocar isso aqui quase toda hora. Se tem um compromisso que vai surgir para daqui 3 dias, daqui 4 dias que vai ser esse compromisso, você já vai colocar no dia daquele compromisso, né? Igual hoje é dia 24, vamos supor que o compromisso é para daqui 3 dias.
vai dar no dia 27, dia do aniversário da minha filha. Então, eu já vou pegar e vou colocar o quê? Na minha agenda, o quê? Aniversário da Keliane Maria, tal dia, tal hora, entendeu? Aniversário de 11 meses, né? Certo. Então, o quê? Diariamente você tem que estar colocando aquilo. A sua rotina, gente, é aquilo que você faz sem falta. Ou seja, diariamente eu vou lá, chego 8 horas do serviço, 8h10 eu desço para comprar um café pro meu chefe, entendeu? É o quê? Coisa que você faz todo dia. Todo dia eu confiro os documentos que estão expostos na mesa. Todo dia eu almoço tal horário, né? Você tem que colocar para adiantar a sua agenda as coisas que você faz todo santo dia, sem falta, tá bem? Bora lá. Visitas. As visitas eu coloquei a respeito de quais visitas devem ser feitas em departamentos ou em outras empresas, ou seja, tal dia o meu chefe vai fazer tal visita. A respeito de no setor financeiro. Então eu já vou pegar e vou colocar lá na agenda dele. Ele vai fazer tal visita, tal dia, em tal horário. Entenderam? Convites. Todos os convites recebidos devem ser colocados no dia certo na agenda. Ou seja, eu recebi um convite para o dia 27. Então, eu vou colocar esse convite no dia 28, no dia 26? Não, eu vou abrir a minha agenda no dia 27 e vou dar um jeito de anexar ele lá. Seja através de clips, grampeando, colando, não importa. Eu tenho que estar colocando aquele convite lá, tá bem? Reuniões. Sempre é importante você colocar o dia, a hora, né? Tudo certinho e o assunto que vai estar sendo tratado naquela reunião. Tranquilo? Aniversários. O mesmo se dá aos convites, né? Sempre colocar a data direitinho, o nome da pessoa que vai estar sendo comemorado o aniversário, entendeu? Viagens, data e hora daquela viagem e o local para onde a pessoa está viajando. Sempre bom colocar. Contas a pagar e receber no dia de vencimento, né? O dia de vencimento daquela conta. Se a conta vai vencer dia 20, então tem que colocar ela no dia 20. E é sempre bom colocar um lembrete entre o dia 18 e o dia 19, que é para quê? Lembrar da conta do dia 20. Porque às vezes você recebeu o dinheiro dia 19, dia 18, dia 19. Então é sempre bom você deixar um pouquinho guardado, poder estar pagando a conta do dia 20, porque você não sabe se você vai ter dinheiro para estar pagando no dia 20, certo? Tranquilo. Renovações. Todos os tipos de renovação. Eu tenho que fazer a renovação de contrato tal dia, tal hora. Aí eu vou ter que colocar o dia, a hora e qual contrato, de qual assunto o contrato está se tratando e com qual pessoa ou qual empresa eu tenho que estar fazendo essa renovação. Tranquilo? Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí embaixo no comentário, não tem problema, tá bom? Eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Que informações devem conter na agenda? Bora lá, né? Eu não mostrei pra vocês ainda não, mas nós estamos de máscara, né? Eu tive que tirar a minha pra gente poder tá gravando a aula. Olha aqui, ó, nossa máscarazinha linda, maravilhosa, né? Nós estamos usando todos os equipamentos de proteção pra melhor atender vocês aqui na escola, né? Deixa eu deixar ela aqui de lado. Bora lá. Que informações devem conter na agenda de contatos? Primeira coisa, endereço completo. Porque se você perder a sua agenda, pelo menos o seu endereço está ali. A pessoa que achar, se tiver um bom coração, vai estar te devolvendo. Número de documento, geralmente você pede para colocar na agenda do seu chefe, para você não ficar pedindo toda hora, né? Chefe, qual que é o seu CNPJ? Chefe, qual que é o seu CPF? Chefe, qual que é o seu RG? Então já pede uma vez, já coloca tudo certinho, tá bom? Mas de forma discreta, né? Porque se você perder, tem como tá englobando alguns ofícios do seu chefe, né? Como assim englobando, Dulce? Ou seja, a pessoa que achar aquela agenda e ver os números de documento lá, pode muito bem tentar fazer compras através do CPF do seu chefe. Resumo do organograma da empresa. Para quem não sabe o que é o organograma é a forma que as pessoas estão dispostas dentro da empresa, né? Tem uma cadeia hierárquica, podemos dizer assim, né?
tal pessoa é o chefe. Aí vem a secretária do chefe, vem o gerente de tal departamento. Aí vem outra pessoa que é funcionário de tal departamento. Entendeu? É sempre importante para quê? Para você não ficar meio que esquecido, certo? Para quem não sabe o que é um organograma, eu vou deixar aí embaixo o link da aula sobre organograma, fluxograma, cronograma, que é o que nós vamos utilizar muito nessa aula aqui, tá bem? Então, bora lá. Nome completo e cargos dos diretores, inclusive o telefone de contato, que é muito importante, né? Sempre bom ter, gente, porque às vezes você fica meio perdido, né? Seu chefe fala assim, olha, liga para tal setor, para o chefe de tal setor. Mas quem é esse chefe? Quem que é? Se você tiver lá, chefe de secretariado, chefe do secretariado, tal pessoa, chefe do departamento de gerência, tal pessoa, entendeu? Aí vai ficar tudo mais fácil para você. Custo das empresas reembolsado pela empresa. Ou seja, né? Quanto que já foi feito até hoje? Quanto que a minha empresa está indo? Ou seja, gente, é o custo da despesa que foi feita até hoje, né? Por mês, a minha empresa gasta tanto. Quando eu vou pagar minha conta de luz, a minha empresa paga R$1.200. Quando eu vou pagar minha conta de água, paga R$1.000, entendeu? Ou seja, separadinho, sabe? Quanto que a sua empresa gasta atualmente, certo? Lista de códigos com DD. Gente, para quem não sabe o que é DD, né? DD é o DDD, né? Descagem direta à distância, ou seja, né? O que é utilizado dentro daquele país. Ou seja, vamos supor o DDD de Caratinga, 33. DDD de tal local, 31, 41, entendeu? Vai depender de cada DDD. E o DDD é algo que é utilizado dentro do Brasil, dentro dos Estados Unidos, dentro de cada país. Agora, quando fala de DDI, gente, que é o que tá aqui, ó, lista de códigos de DDI e endereçamentos postais mais utilizados. DDI é descagem direta internacional, ou seja, que é utilizado para estar conversando via telefonema com outros países, ok? Endereçamentos postais mais utilizados. Vamos supor que seu chefe manda mais correspondências para filial de Valadares, vamos supor. Então, a gente tem que ter anotado, né? O número certinho do código postal de lá, certo? Bora pro próximo tópico. Que informações devem conter na agenda de telefones? Muito importante isso aqui. A primeira coisa, contatos frequentes, né? As pessoas que você mais conversa, que o seu chefe mais conversa. Filiais, ou seja, né? Para quem não sabe o que é uma filial é uma empresa que está subordinada a uma sede. E sede é a matriz principal, ou seja, o local principal daquela empresa. Vamos supor, vamos citar exemplo a DPC. A sede da DPC é onde? É em Caratinga, mas ela tem outras filiais pelo Brasil afora, certo? Rio Doce. A sede da Rio Doce é Caratinga, mas tem outras filiais pelo Brasil afora, certinho? Representantes. O que seria um representante? Representantes são as pessoas que representam a sua empresa, certo? Clientes e fornecedores mais importantes, bancos que o executivo mantém conta, né? Banco do Brasil, nome, agência e a conta. Agências de turismo, né? Porque sempre que seu chefe precisar de fazer uma viagem, já tem um número ali, facilita a pesquisa. Médico, dentista e clube, é sempre importante. Amigos que costumam ser atendidos, ou seja, aqueles amigos mais chegados. Familiares do executivo, ou seja, familiares do seu chefe, da pessoa para quem você presta serviço.
diretores e assessores. Gente, cada tópico aqui que eu tô citando, você tem que colocar o nome e o número na frente, tá bem? Igual aqui dos familiares, é o grau de familiaridade. Irmão, pai, mãe, filho, esposa, entendeu? Diretores, assessores, da mesma maneira. Diretor de tal assessor, diretor de tal empresa, né? É o que vocês têm que pensar. Número de serviços públicos, código de áreas, DDI e códigos DD, fuso horários, ou seja, a gente sabe que há uma grande diferença de Caratinga para Amazonas. Ah, Du, você tá querendo falar dessa diferença como? Diferença no nome, da forma que as pessoas se comportam? Também, mas vocês têm que parar para pensar também na hora. Lembra que eu sempre falo, tempo é dinheiro? Portanto, é nisso que vocês têm que pensar. Fuso horário é sempre bom ter anotado. Tem umas agendas que já vem, né? Colorido assim, até qual metade do Brasil, que tem 1 hora a menos e tem 1 hora a mais, certo? Reuniões. As reuniões são partes importantes das empresas. Lembrando, gente, que agora a gente está entrando no tópico de reuniões. Prestem bastante atenção, por favor. As reuniões são partes importantíssimas da comunicação e do relacionamento interpessoal dentro da empresa. Ou seja, como você se comporta com outras pessoas. Eu fiz algumas anotações aqui, olha, os meus rascunhos. Eu sempre faço um rascunho, gente. Eu não consigo dar aula sem rascunho. Olha só o que eu coloquei sobre interpessoal. Ligação entre 2 ou mais pessoas dentro da empresa, escola, clube. Ou seja, é um relacionamento entre mais de uma pessoa. Não um relacionamento que você tem consigo mesmo, né? Mas sim um relacionamento que você tem com alguma outra pessoa. Certo? Então, bora lá. Interpessoal dentro da empresa. São nas reuniões que se tem oportunidade de estudar melhor assuntos de interesse comum. Ou seja, interesse comum é interesse de todos, que todos querem saber. E onde cada um deve trazer seu ponto de vista. Para quem não sabe, o ponto de vista eu coloquei aqui, pois todos estão pensando junto, todos dando a sua opinião. Gente, ponto de vista é como você vê aquela situação. Eu costumo dizer, quando eu ensino essa matéria, a respeito de... Como eu posso citar? De forma de criação. Eu fui criada de uma maneira, você foi criado de outra. Com certeza você foi criado de outra maneira. Eu posso ver esse negócio de auxílio emergencial, que é o que o governo está liberando agora, se atualizem para quem não sabe, de uma maneira. Eu posso achar aquilo errado, mas você que tem um outro ponto de vista, tem uma outra maneira de observar as coisas, pode achar certo. Entendeu? Ou seja, o ponto de vista de cada um vai variar, gente, da sua criação, a sua cultura, as músicas que você gosta de ouvir, a forma que você fala, o local que você foi criado, isso tudo vai variar o seu ponto de vista, entendeu? Ou seja, nunca, gente, pelo amor de Deus, nunca critique o ponto de vista de outra pessoa, porque como a gente viu a respeito de liderança, às vezes é aquele ponto de vista que faz toda a diferença. Por que se precisa de mais de uma pessoa para pensar em uma reunião? Porque mais de uma pessoa pensando gera mais soluções para dentro da empresa, porque cada um vai pensar naquilo que lhe foi ensinado, daquela maneira que a pessoa escutou, que a pessoa entendeu, certo? Então, bora lá. A reunião é o meio mais rápido e eficaz para tomadas de decisão sobre todos os assuntos da empresa. Ou seja, eu coloquei aqui, pois todos vão estar dando a sua opinião, né? Por quê? Ponto de vista, entenderam? As reuniões são frequentes. O que significa frequentes? Acontecem geralmente, quase sempre, tá bem? E de grande importância. É muito importante você fazer uma reunião, porque aí você vai ver qual a situação atual da sua empresa, vai estar esclarecendo para os seus funcionários as dúvidas que eles têm.
elas servem para solucionar problemas. Ou seja, eu estou com um problema em tal departamento da minha empresa. Através da reunião, eu vou estar selecionando aquele problema. Cria estratégias, implementa técnicas de trabalho e discute sobre assuntos e processos da empresa. É ali onde você vai tirar dúvida de tudo. E onde tudo que você vê que está errado, você vai estar colocando em jogo, certo? Planejando reuniões. As reuniões precisam ser planejadas. Ao convocar qualquer elemento para uma reunião, forneça por escrito, ou seja, aquilo que você vai lá, vai pegar o papelzinho e vai escrever, ou verbalmente, pelo menos as seguintes informações. Primeiramente, local. Onde vai ser feita aquela reunião? Vai ser feito na rua tal, número tal, na sala tal. Tranquilo? Hora e data. Ou seja, vai acontecer dia 23 de maio de 2020 a tal horas. Início e término. Vai iniciar a 1h da tarde, vai terminar 3 horas da tarde, certo? Número de participantes. Teremos 4 participantes, 5 participantes. Pauta de assuntos, ou seja, né? Quais os assuntos que vão estar sendo feitos naquele dia, que nós estaremos olhando naquele dia, tranquilo? Disponibilidade de objetos necessários, ou seja, caneta, blocos para anotação, computadores, data show, microfones. Isso tudo, a pessoa que está fazendo a reunião tem que disponibilizar para as outras pessoas que estão vindo até a sua reunião. Ou seja, se eu vou fazer uma reunião a respeito da minha empresa, eu tenho que estar disponibilizando para vocês um bloquinho para vocês anotarem, algumas canetas para vocês estarem anotando também. O que adianta ter o papel, mas não ter o que escrever, né? Computador para vocês estarem fazendo pesquisa, algo do tipo. Data show para você estar apresentando a sua opinião também. Um microfone, que às vezes a sua voz é baixa, ou então a reunião abrange muitas pessoas, né? Certo? Coffee break, ou seja, café, né? É sempre bom ter aquela parada para vocês estarem, né, comendo, sempre aquela parada para vocês estarem comendo, tá enchendo um pouquinho a barriguinha, tá ficando feliz. E é até bom essa parada, sabe para quê? Para quebrar um pouquinho aquele pensamento, só ficar centrado na reunião. Não, às vezes é no café que você vai sentar para conversar com alguns colegas e vão discutir alguns assuntos e vai gerar mais pensamentos, porque pontos de vista diferentes, certo? Agora nós vamos entrar nos 2 tipos de marcação de reunião. Nós temos as ordinárias. Desculpa, gente. As ordinárias são previamente marcadas, com até 7 dias de antecedências. Ela é marcada com 7 dias antes. E quando eu estudei isso, até anotei aqui a lei, né? Que vem junto com esse tipo de reunião. É a lei artigo 24, lei 4.591, barra 64 e 1.350, que é prestação de contas e provação de orçamentos. Ou seja, é o que essa reunião trata. Prestação de contas, aprovação de orçamentos. Como assim aprovação de orçamentos? Vamos supor que eu preciso de estar fazendo uma reforma na escola. Vamos supor que eu preciso de fazer uma reforma nesse telhado aqui, né? Então, eu vou estar o quê? Fazendo essa solicitação e o dono da empresa que vai estar dando essa liberação dentro dessa reunião. Olha, eu liberei tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vocês podem fazer. E a respeito de prestação de contas, a escola esse ano lucrou 4 milhões de reais. Desses 4 milhões, 2 milhões foi destinado para pagamentos de contas da empresa. Dentro desses pagamentos estão e depois mais 1 milhão pagamento de funcionário, entendeu? É isso. E nós temos a extraordinária, que é convocada de forma imediata. Não é pré-definida. Ou seja, eu preciso de fazer uma reunião agora com vocês. Bora fazer essa reunião. Eu só vou falar assim, olha, daqui 10 minutinhos nós vamos fazer uma reunião. É algo em cima da hora.
É algo extraordinário, é algo de urgência. Deu para entender? Bora lá. Agora nós vamos entrar nos tipos de reuniões. Nós temos a reunião informativa, quando o chefe reúne o pessoal em reunião para expor problemas e informar o que será feito, pois a decisão já está tomada. Desculpa, gente, a agarração na língua. Vocês lembram que a gente estudou sobre o líder autocrático? Ou seja, aquele que tem o poder de tudo, que não quer saber da opinião dos outros? É como se a gente estivesse pensando nesse modelo. Vamos supor que aqui na escola eu vou chamar todos os instrutores e vou falar, olha, a aluna Dulce Maria teve um problema com todos vocês. Eu estive pensando e tomei tal decisão. Ou seja, é como se fosse dessa maneira. Nós estamos gastando muito caro de luz. Eu chamei vocês para fazer a reunião a respeito da luz. Estamos pagando R$1.500 de luz, vamos supor. Então, a partir desse mês, eu tomei tal decisão e vocês vão estar abordando ela. Vão parar de ligar tal e tal e tal coisa durante o dia. Essas coisas não estarão ligadas porque estão gastando luz desnecessariamente. Ou seja, gente, é algo que o quê? A gente tem que começar a pensar, será que o meu chefe fez certo? Será que o meu chefe fez errado? Né? Coisa que a gente às vezes nem contesta, porque ele já chegou com a opinião na mão, mas às vezes se você der a sua opinião, né, ele já chegou com a decisão na mão, às vezes se você der a sua opinião, às vezes tira muitos transtornos da empresa. Reunião coletora de opiniões, que é diferente da anterior. Antes de tomar uma decisão, o chefe quer ter a opinião da empresa que ele dirige. Convoca-os para uma reunião informando o problema. Depois da reunião, toma a decisão que bem entender. Ou seja, né, é o líder democrático. É aquele que reúne a opinião de todo mundo e vai pela maior votação, né? Ou seja, aquela que teve mais votação, aquela que melhor agradou o chefe, aquela que mais tocou no coração do chefe é a que vai ser tomada. Reunião explicativa persuasiva. O chefe, depois de medir sobre um problema, chega à conclusão. Ele reúne o pessoal e faz a exposição do problema. Apesar de já ter tomado uma decisão, ele explica por que chegou a tal conclusão e tenta convencer os demais de que a solução é a mais viável. Gente, não sei se vocês lembram quando a gente estudou a respeito de liderança, mas o líder, ele tem que saber atrair a pessoa para o seu lado. Geralmente eu usava o exemplo do quê? Da maçã e da pera. Qual que é mais atrativo? A pera ou a maçã? Não é qual que é mais atrativo, mas sim a forma de marketing que você está vendendo. É igual eu vi uma vez um meme a respeito do pato, da galinha, do coelho. O pato e a galinha conversando entre si e o coelho andando de boa com um troféu em forma de um ovo. Aí a galinha pegou e falou assim, não faz nenhum esforço, não sabe o que é botar um ovo. Aí o pato pega e fala assim, mas ele é bom de marketing. Ou seja, você é bom de marketing, você consegue atrair as pessoas para dentro do seu assunto, para dentro do seu querer. É o que vocês têm que começar a pensar agora. Reunião opinativa deliberativa. Ou seja, o chefe estuda os assuntos a fundo e verifica as soluções possíveis. Como é um líder, sabe que o grupo talvez tenha soluções melhores, pois cada um executa tarefas diferentes por um objetivo comum e convocam para uma reunião. É o que eu falei para vocês, gente, diferentes pontos de vista, né? E esse chefe aí, ele é muito inteligente. Ele sabe usar os seus liderados, ele sabe usar as pessoas que estão dentro da empresa dele. Ele traz as pessoas para dentro dos assuntos e faz com que essas pessoas se sintam adentro, queiram estar naquela empresa, né? Nada melhor do que um chefe que sempre te pede opinião e sempre vê que você é necessário dentro daquela empresa. E um chefe que faz uma reunião para pedir opinião dos funcionários, não é vergonha não. Esse chefe não sabe liderar, não sabe estar administrando a sua empresa, não. Pelo contrário, ele sabe sim. E ele sabe que é muito importante estar pegando a opinião dos seus funcionários. Por quê? Se ele está pegando essa opinião,
Se ele está trazendo essa opinião para dentro daquela reunião, para dentro da sua empresa, quer dizer que ele está buscando novas formas, né? Às vezes ele pensou em quê? Em fechar a empresa, mas só que aí um dos caras pega e fala assim, não, chefe, não tem necessidade de fechar. A gente pode fazer assim, 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 que a gente vai ter muito mais lucro, entendeu? É sempre bom escutar a opinião do outro. Bora lá. Agora a gente vai ver sobre as 4 fases de uma reunião, certo? A primeira fase é a definição do assunto ou do problema. É sempre ideal, gente, estar escrevendo naquele quadro branco, igual a gente tem na sala, o assunto que vai estar sendo feito naquela reunião, né? Hoje nós vamos falar a respeito de orçamento. Tranquilo. Você pode estar colocando isso no quadro branco ou em outro rascunho disponível dentro da sala, de forma que você não vai esquecer que o assunto principal é o quê? É o orçamento. Segunda fase, debate do problema ou do assunto. É a fase durante a qual cada um dos membros do grupo traz experiências pessoais a respeito do assunto ou do problema, dando exemplo concreto e analisando as causas objetivas, ou seja, objetivamente. Ele vai estar mostrando para você o que aconteceu a respeito do orçamento, por que ele está fazendo aquela reunião, qual tomada de decisão ele vai estar fazendo a respeito daquilo, certo? A terceira fase é a mais importante dentro da reunião, que é a aceitação. Essa fase é fundamental, pois é nela que todos procuram as soluções, debatendo qual é a melhor e chegando à conclusão que é considerada provisória, por construir ainda um objetivo de um debate. Ou seja, né, nós entramos em um debate, começamos a conversar a respeito daquilo. Olha, o orçamento não tá legal, a gente vai ter que cortar gastos. Ah, mas por quê? O que não tá dando certo? Ah, mas isso que você falou eu não aceitei, isso que você falou eu não acho certo por conta disso e disso. Escutar as diferentes opiniões, né? E tá chegando numa resposta para aquilo. Se aquilo tá acontecendo, tem que ter uma resposta para aquilo, né? O porquê está acontecendo, o porquê que tá daquela maneira, certo? A quarta fase, gente, é o resumo da conclusão. A conclusão é escrita no quadro ou em um outro rascunho, a fim de que todos possam ler e verificar se ainda tem discordância. Ou seja, se alguém ainda não gostou do fim que aquela reunião tomou, né? Neste caso, se tiver discordância, a reunião fará uma regressão para a fase anterior. Qual que é a fase anterior? Aceitação, que é onde você vai estar mostrando para aquela pessoa que aquela tomada de decisão é necessária. Você precisa de estar fazendo aquilo. Muitas reuniões fracassam porque o dirigente, ou seja, aquela pessoa que está dirigindo aquela reunião, que está à frente daquela reunião, é demasiado apressado e procura levar o grupo à conclusão rapidamente. Ele não tá nem aí para as outras 3 fases. Ele já quer chegar na conclusão, olha, nós temos tal problema e a conclusão é essa. Nós vamos fazer isso. Ele não passa pela aceitação. Ele não vê se aquelas pessoas que trabalham junto com ele quer aquilo, entendeu? Vamos supor, eu vou virar para você, sou chefe, e vou falar assim, olha, a partir de amanhã você vai fazer 30 bolos por hora. Você não vai escutar. Eu não vou escutar a sua opinião. Lógico que eu tenho que escutar a sua opinião. Eu tenho que saber se você realmente quer fazer aquilo, se realmente dá para você fazer aquilo. Deu para entender? Antes de passar pela fase de aceitação ou mesmo a definição de um problema. Ou seja, gente, ele não quer saber das outras etapas, ele já corre direto para o final. E geralmente as reuniões que são utilizadas desse modo, ela não tem desenvoltura, ela não vai para frente, sabe? Ela acaba perdendo tempo, e tempo é dinheiro. Por quê? Você vai lá, corre para poder estar fazendo aquela reunião, para estar chegando na conclusão daquela reunião, e quando vai ver,
a reunião não valeu de nada, porque ninguém entendeu nada, ninguém concordou com você, só tá fazendo por quê? Para receber o dinheiro, né? Mas você tem que saber se aquela pessoa realmente está afim de estar fazendo aquilo daquela maneira, certo? Então, gente, agora nós já pulamos para a parte das atividades. Bora lá. A primeira atividade é o que é uma agenda. Tá muito fácil. Para que uma agenda é útil, isso está no segundo texto. Quais as providências que um secretário deve tomar quanto à agenda? Quais foram as dicas para organizar a sua agenda? Explique a cada uma. O que se deve colocar na agenda de compromissos? Explique quais informações que devem conter na agenda de compromisso. Explique 4 tópicos sobre o que deve se conter na agenda de telefones. Faça um texto de 30 linhas explicando cada detalhe sobre o tópico reunião. Como vocês viram, o tópico reunião foi enorme, né? Vocês vão ver que onde eu coloquei aqui reunião, tem até 2 mesinhas com 2 carinhas em cada uma, sentados uma do lado. Eu destaquei bastante ele, que é para vocês não perderem o foco do tema reunião, tá bem? Porque esse textinho de 30 linhas vai ser muito importante para vocês. E assim que vocês acabarem, pode estar me mandando no WhatsApp. Se tiverem qualquer dúvida, podem me mandar no WhatsApp também, ou até mesmo podem deixar aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Fiquem com Jeová, até a próxima e breve a gente vai estar dentro da sala de aula. Gente, não se esqueçam de higienizar as mãos sempre e a todo momento e de usar as máscaras, tá bom? Sempre bom estar usando para evitar a contaminação do Covid-19. Tchauzinho, até a próxima.